colocar aqui para gravar e vou tirar de novo. Vamos lá? Os três. Obrigada. Espera aí, rapidão. Estou só tirando as mensagenzinhas, porque acho que teve gente que não apareceu. Vou tirar aqui. Vou tirar agora, tá? Tá. Oi. Tá ok, Cláudia. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Sandra. Qual é o objetivo, gente, da gente estar... Primeiramente, né, meu nome é Yolanda, essa daqui é Lê. Nós temos uma empresa aí, por isso que está aparecendo aí Connects para vocês, que a gente está usando o Zoom da nossa empresa, tá? Só para vocês poderem entender. Nosso objetivo é reforçar os aprendizados do nosso final de semana passado, né? A gente ouviu muitas coisas, mas a gente sabe que no decorrer dos dias, até porque nós não estamos num ambiente apropriado, a gente pode ceder algumas situações e não exercitar o aprendizado na prática. Mas o que vai trazer a mudança efetiva na nossa vida vai ser esse exercício, né, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente experienciou lá no final de semana com o Márcio, tá? Aí, por esse motivo, a gente decidiu fazer a leitura do livro junto com todos, tá? E aí eu pensei, né, que seria interessante a gente começar fazendo a leitura baseado na nossa roda da blindagem da mente, né? Porque cada um de nós teve um resultado diferente em determinadas áreas, né? E aí pode ser que você tenha tido resultados muito positivos em uma área e nem tão positivos assim na outra área. E aí eu acho que, a partir do momento que a gente começa a exercitar a partir dos ensinamentos, a gente tem a oportunidade de melhorar os nossos resultados e trazer aquele senso de realização nessas áreas também, tá? Hoje nós vamos falar sobre a visão do futuro. A gente aprendeu lá, né, que por conta daquilo que da maneira como a gente se enxerga, a maneira que a gente vivenciou as experiências, pode interferir em tudo que a gente tem projetado para a nossa vida, no hoje e no futuro também. Então, a partir do momento que a gente está com esse passado resolvido, né, pode ser que a gente, inclusive, já tenha melhorado alguma coisa a partir dessa semana que a gente viveu, né? E eu quero falar para vocês sobre duas coisas que eu vou pedir para vocês agora, tá? Que a gente conduza não só esse encontro, mas que a gente conduza todas as dinâmicas desse grupo com duas habilidades, tá? Que a gente, se não tiver, a gente precisa desenvolver, tá? Objetividade e disciplina, para que a gente possa conseguir alcançar os resultados que a gente espera. Objetividade para a gente não entender qual é o objetivo que a gente quer alcançar, tá? E focar unicamente nele, e disciplina para a gente poder entender que os comandos têm um sentido. E esses comandos que a gente, às vezes, traz para vocês é porque a gente entende que a gente precisa reforçar aquilo que a gente aprendeu na semana passada, mas se a gente não fizer dessa forma, com disciplina, a gente pode intervir no resultado final, tá? Primeiramente, agora, eu gostaria de... Alê, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que tá no caminho aí que você falou, Tá. né, para a gente trocar aí antes de falar do livro. Vamos embora. Aí, vamos lá. Como a gente tem aqui agora na sala 21 participantes, eu vou pedir para que cada um de vocês, né, lembrando desse conceito de objetividade e disciplina, quem já avisou para a gente que não consegue falar, beleza, tá? Mas quem conseguir se apresentar, gostaria que você falasse o seu nome e falasse para mim qual o que dos aprendizados do final de semana passada você conseguiu já exercitar no decorrer da semana, o que ficou bem evidente para você, tá? Depois da ressignificação que você fez, e como que você conseguiu exercitar isso? Você pode trazer um exemplo, tá? De uma situação para poder para poder ilustrar, né, aquilo que você viveu de aprendizado, tá? Então, quem puder, objetividade e disciplina.
Esse exercício vai durar 1 minuto, tá? Então, é o primeiro desafio que a gente vai ter aqui nesse grupo, nesse momento dessa dinâmica, tá? Então, é 1 minuto que você vai falar o seu nome. Se você quiser falar alguma coisa, eu faço isso, sou fulana e faço isso, beleza. Sou Yolanda e sou especialista na área de vendas, objetividade e disciplina. E o seu... você vai falar a tua experiência e todo esse tempo tem que ser em 1 minuto. A gente vai cronometrar e quando a gente tiver concluído 1 minuto, a gente vai ter que fechar, tá, gente? O áudio, para que as outras pessoas também tenham oportunidade de falar e a gente siga aqui com o objetivo, né, que é do nosso encontro, tá bom? Beleza. E, tipo assim, o ideal seria que a gente não precisasse chamar ninguém pelo nome, quem não fez o exercício, tá? O ideal seria que vocês tivessem a voluntariedade de participar. Quem já teve gente que falou que está em trânsito, que de repente não vai conseguir abrir a câmera e nem o áudio, e beleza. Mas quem tiver aqui disponível participando e que não tiver nenhum tipo dessas objeções, eu gostaria que vocês falassem sem a gente precisar chamar. Tá ok? Bora lá, Lê, você cronometra aí ou eu Sim, faço? Tá, sim. beleza. Quer fazer aí para o pessoal seguir? O que você quer fazer? Não, Ou começa começa de você. aleatório? Quer começar de você? Pode ser. Deixa eu marcar aqui. Tá. Vamos lá, então, para a gente prosseguir. Pessoal, bom dia. Meu nome é Alessandra, né? Eu falo muito sobre o Alê Padilha para gerar uma intimidade com todo mundo. Sou sócia da Yolanda aí na Conects BR, como ela comentou, e a gente já trabalha há um tempo dentro dessa área de desenvolvimento humano. Hoje eu sou mentora de líderes e presto, né, alguns serviços dentro desse desenvolvimento. Para mim, um ponto que foi crucial, ainda que a gente se prepare todos os anos, né, porque eu digo que a gente tem camadas a serem tratadas e a gente vai evoluindo. Essa semana ficou muito claro porque eu vivi um estado assim, uma semana infernal que eu chamo. Não porque eu tentei passar para as pessoas aquilo que eu vivi dentro da imersão, mas porque eu pude perceber que eu parei de calar a minha boca comendo. Foi uma consciência muito forte que eu tive ao longo dessa semana, que ainda que eu já tivesse tido essa percepção, eu ainda continuava calando a minha boca, comendo, para não me aborrecer, né? Então, isso foi uma das coisas assim cruciais para mim nessa semana. Beijo, quem é o próximo? 1 minuto. Deu para Olá, entender a pessoal. dinâmica? Valeu. Desculpa, Aline. Deu para entender a dinâmica, né, pessoal? Zera aí de Tranquilo. novo, Ale. Zera aí de Zerei. novo. Desculpa, Aline. Imagina. Oi, pessoal, eu sou a Aline, prazer. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade desse grupo, porque é para a gente manter essa chama acesa, isso é bem interessante. Eu sou da área de produção e eu sou incentivadora de mulheres, eu tenho um movimento chamado Mulheres Nasceram para Brilhar, e o que mexeu muito comigo é que eu vinha há uns 3, 4 meses. Sempre que eu disparava o estresse em mim por qualquer motivo, eu entrava numa coceira absurda e meu corpo enchia de placas. Tem uma semana que eu não sinto coceira para nada e eu continuo agitada, resolvendo as minhas coisas no meu modelo, mas logo me chamou a atenção porque quando eu disparava o insight do estresse, eu falava, pronto, danada da coceira vai chegar, eu vou me incomodar inteira. Não aconteceu. Uau. Então, existe essa diferença que é isso. Obrigada, Gratidão. Aline. Gratidão. Aí, ó, britânica. O que é o Ó, próximo? menos de 1 minuto, hein? Faltou 5 segundos. Próximo. Bom dia, pode ser eu. Bom, pessoal, eu sou a Dani Ribeiro, na realidade, mais conhecida como Dani Massafera. Eu sou mentora de empreendedores, sou palestrante, sou network. Dentre dos pontos que mais me fizeram sentido na imersão, foi que a primeira oportunidade nunca será igual à segunda. E essa semana eu decidi aceitar alguns convites, né, para conhecer projetos, enfim, conectar com pessoas de cara, assim, né? Eu não hesitei. Então, me permiti me abrir justamente colocando em prática esse ensinamento, né? Não deixando realmente para depois.
Então, e o que mais, gente, quero falar? Não me lembro, mas só isso? Só isso. Obrigada, Arrasou. meninas, aí todo Obrigada, mundo. Dani. Objetividade e disciplina, viu, gente? Dá para dizer tudo o que você quer em 1 minuto, viu? Quem é o próximo? Bom dia, bom dia. Bom dia, Eu vou Marcos. falar. Bom, tá escrito aí, né? Meu nome é Marcos, né? Marcos Vinícius Mauro Loureiro. Eu sou dentista, cirurgião, professor, curso de especialização na PUC, né? E já o que eu mais aproveitei lá no curso foi acreditar mais em mim, né? Saber que eu sou forte e não ficar absorvendo o que as outras pessoas falam de ruim para mim. E agora está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Cada um fica com a sua opinião, porque eu sei quem eu sou. Uau. Obrigada, viu? Prova! Eu acho que eu vou diminuir o tempo, hein, Marcos? Está Você falou em treinando o meio... pitch de elevador, ele aqui, ó. 30 30 segundos. segundos. Legal, Obrigada, bem-vindo. Quem é o próximo, gente? Oi, bom dia, pode ser eu, posso Pode, ser eu. Cláudia. Eu sou Cláudia, né, Tomassini, eu gosto do sobrenome, então por isso que eu me apresento dessa forma. Eu sou casada com o Marcos, que acabou de falar aqui. Nós fomos convidados pela Cristiane para participar do evento. Eu sou arteterapeuta agora, mas era dentista também. E o que ficou mais para mim foi a questão de que eu tenho que adquirir algumas habilidades para poder me inserir melhor nas conversas, nos diálogos e sofrer menos. E é isso. Legal, Caramba, bem-vinda. vocês treinaram É. juntos, sabiam? Alguém deu spoiler para você do que aconteceu. Legal. Olha aí, ó, a Simone Rezende já deu um feedback para a gente que ela não vai poder participar, tá? Porque ela está trabalhando, mas está aqui ouvindo a gente. Quem que é o bom, próximo? Pode ser eu aqui. Vai, Bom, eu Cris. sou a Cristiane Oliveira, eu sou escritora, sou ghostwriter, quero escrever um livro de vocês, pode ser individual, pode ser em grupo, tá? Deixar registrado o legado de cada um de vocês. E o que eu mais aprendi nessa semana, porque a gente é um processo que a gente vai passando, a gente vai assimilando todas as coisas, né? É liberar todas as coisas que estavam presas na minha casa. O meu lixo, vocês não têm noção do que está sendo essa semana. A cada dia eu vou abrindo gavetas, abrindo armários, liberando coisas que talvez estavam me prendendo ao meu passado. Isso está me libertando e eu estou amando esse processo. Tá? Uau, Não, Cris. obrigada. Quem que é o próximo, gente? Deixa eu falar então, Alê. Bom, sou a Sim, Janete, sou fisioterapeuta, trabalho com auriculoterapia, tanto da ordem francesa quanto da chinesa, aromaterapia e a ventosa. Bom, nesse momento, a minha maior atenção foram os ressignificados, onde dos 4 eu consegui já superar. Um já estou no caminho e vou fazer a limpeza que eu preciso. Só isso. obrigada, Janete. Gratidão, Bem-vinda. Janete. Quem que é o próximo? Não precisa brigar, não, gente. É, Bom dia, gente, tudo bom? Meu nome é Tudo bem. Débora. Eu não vou olhar para a câmera porque eu estou dirigindo, dá para perceber, né? Mas eu sinto vontade de falar. Eu sou educadora financeira, sou mentora de mulheres, famílias, sou professora também, atuo na rede de ensino. E o que virou a minha chave foi a questão da procrastinação. Eu tenho muitas coisas paradas pela metade, né? E o desejo ardente de agir foi uma coisa avassaladora na minha vida essa semana. E tudo que eu tinha deixado para trás durante esse tempo todo como educadora financeira vai começar a surgir aí. Beijo. Show, a igreja Débora. glorifica. A igreja glorifica. Quem mais, gente? Olha a dinâmica para a gente não cortar. Quem vai? Bom dia, pode ser eu. Vamos, Vai, Sandra. Eu sou Sandra. Sandra. Bom dia, tudo bem? Eu sou Sandra, sou paulista, estou no Rio há pouco tempo, vim acompanhando meu marido transferido a trabalho. O que mais me deu
o insight que mais me veio essa semana foi mais ou menos na linha do que o Marcos e a Débora falaram, sobre não dar ouvidos às opiniões dos outros. Eu percebi que tudo que aconteceu, todas as minhas feridas foram pela minha forma de receber as coisas, e isso me paralisou, me levando à procrastinação. Essa semana também tive desejos ardentes de entrar em ação, tudo sendo mexido, revirado por dentro e por fora, e é uma sensação de que eu sou poderosa e agora ninguém me segura. Legal, viu? Quem mais, gente? Não precisa brigar, viu? André, que abriu Posso a falar? câmera. Quem vai falar? Bom dia. Marrê. Sou Marrê Fronza, sou pedagoga e consteladora familiar sistêmica. E, para mim, essa semana foi bem diferente. Sabe essa questão de ser leve? Foi tão leve que eu achei estranho. Eu comentei com a Lê que, assim, tudo que eu precisava fazer, eu me senti super produtiva, fiz tudo tão rápido e me vi assim, caramba, tá sobrando tempo, o que está acontecendo? E foi essa experiência, assim, dessa semana, de efetivamente transformar as coisas de forma leve, né? E foi muito significativo para mim, realmente, fazer essa limpeza, né? Me deixou com essa sensação de leveza e produtividade. Obrigada. Massa. Show, Obrigada. gratidão. Quem mais, gente? Bom dia. Bom dia, Lídia. Meu nome é Lídia Carvalho. Eu estou sem câmera, porque meu PC está sem câmera, tá? Eu trabalho como cabeleireira, sou consultora iniciante da Mary Kay e eu trabalho com o curso Mulher Única na minha igreja. E o que está acontecendo? Eu gostei muito porque quando o Márcio falou de vozes, que a gente ouve vozes, eu tinha parado esse curso porque uma pessoa estava me fazendo muito mal no curso e eu estava assim no estado que eu não podia nem mais falar desse curso porque eu ficava toda trêmula por dentro. E quando o Márcio falou daquela profecia, Deus me lembrou que ele também tinha feito uma profecia para mim e ele tem um propósito na minha vida e eu tinha largado, abandonado esse curso. Eu falei com o meu pastor que eu não ia fazer mais, que eu não estava me sentindo bem. E Deus falou que o que ele tinha comigo, o curso Mulher Única, era apenas um treinamento. Aí eu falei, não vou fugir, vou conversar com o meu pastor. Eu já conversei com ele e falei, vou voltar e vou fazer uma nova turma para o próximo semestre. Massa, agiu, né? Toda arrepiada. Fiquei toda arrepiada aqui com o seu depoimento, Lídia. Gratidão. Quem mais, gente? Olha como que a gente abençoa as pessoas quando a gente conta a nossa experiência. Por que a gente está retendo? Por que vocês continuam retendo? Quem vai falar agora? Ó, Simone, Cláudia Cardoso, Michele Oliveira e a Carlinha colocaram que elas não vão poder, tá? Sim. O Thiago falou que não está conseguindo ligar o microfone. Tá legal. Thiago, se você quiser colocar aqui no chat, a gente também passa aqui, tá? André consegue falar? Quem mais, gente, quer falar? Oi, bom dia. Gente, olha só, eu Bom acabei dia. de pedir ajuda aqui para o meu filho, porque eu não estava conseguindo ligar meu microfone. O fone dele é novo, tem um botãozinho atrás que liga o microfone, se puder ajudar. Obrigada, Lídia. Fala, André. Bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui para poder somar, aprender, né? Eu não conhecia o trabalho do Márcio, né? Michele, até então, né? Fui convidado. O último dia do evento, infelizmente, eu não pude participar, porque meu filho passou muito mal de madrugada, né? Eu tive que levá-lo ao hospital. Então, essa ressignificação que eu tanto gostaria de poder experimentar, eu não tive condições, né? Mas tive momentos bem especiais na sexta e no sábado. Gostei muito, né? Principalmente de algumas questões que foram faladas. E adquiri o livro também, né? E para mim vai ser uma experiência muito boa poder estar com vocês e aprender junto, né, nessa caminhada aí, tá? Legal, Gratidão, André. Amém. Ó, Thiago, a Marrê colocou uma orientação aqui que às vezes acontece, né? Da gente sair e entrar novamente, às vezes vai, porque demora, às vezes tem um delayzinho na leitura, né? Do som, às vezes até do vídeo,
que dá isso aí. Mais alguém, gente, quer se apresentar? Bom dia, pessoal. Meu nome é Cíntia Assis, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e analista também comportamental. Eu também não participei no domingo, né, como o André, e algo que ficou muito na minha mente foi a segunda oportunidade nunca será igual à primeira, né? Então, era algo que eu muitas das vezes deixava, né, de pegar logo de cara, né, procrastinava, ficava pensando muito, então isso daí me impactou muito, e agora eu estou buscando melhorar essa parte aí, e essa semana foi muito leve, foi muito, muito tranquila, e a energia lá em cima. Muito bom. Muito bom. Óbvio. Ale, vou entender que a galera não quer falar mais, tá? Só para Aqui. confirmar. Não, calma, eu vou tem, falar, consegui. Ó, Tiago, Silvana e Antônio Carlos. Aí o Tiago conseguiu entrar, os demais colocaram que não vão conseguir, tá? Vai lá, Tiago. Consegui aqui, gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Uma das coisas que eu mais aprendi nesse final de semana com o curso foi eu estar nadando com peixes errados. Eu sempre me senti diferente e um dos momentos mais marcantes para mim foi o momento da semente. Eu convidei todos os amigos, eu conheço muitas pessoas e nenhum deles puderam ir. E aí, naquele mar de gente, eu olhei e falei, cara, não é possível, eu estou no lugar errado. E aí eu percebi que eu não estava no lugar errado. Assim, as pessoas que são os meus amigos estavam no lugar... Eu é que estava no lugar errado. Então eu passei a observar que eu tenho que estar no lugar certo, com as pessoas certas, e agradeço ao grupo, e eu me encontrei aqui com vocês. Então agora eu estou nadando em mares corretos. Legal, Tiago. Gratidão aí, viu? Vamos lá. Silvana, vai falar? Sim. Pode? Pode sim, pode. Olá, pessoal, eu sou a Silvana Valeriano. Geralmente eu me apresento como Silvana V, eu uso o V do meu nome. E foi muito bom para mim participar, conhecer vocês. Estou ressignificando a minha postura profissional. Já sou formada há muitos anos, já trabalhei muito na minha profissão como gerente de marketing, me formei em coach e fiquei atrás da malhada durante alguns anos, atuando dentro de uma empresa na qual fiquei paralisada. E foi tão importante para mim esse evento nesse fim de semana que eu me posicionei, já conversei com meu marido e nós estamos mudando a postura. E eu quero agradecer vocês que estar no grupo está sendo muito bom e vamos aprendendo junto e desenvolvendo. Gratidão, pessoal. Um beijo. Bom dia a todos. Amém, querida. Obrigada. Obrigada, beijo. Silvana. Antônio, você quer falar? Acho que só falta o Antônio só, dos demais eles colocaram que não vão conseguir, tá? Gente, vamos lá, deixa eu falar sobre mim, né? Yolanda Gregório. Hoje eu atuo também gerindo uma operação comercial de uma franquia, tá? Sou especialista na área comercial e tenho também, sou sócia da Lê na Conecte, tá? A gente trabalha com desenvolvimento de empreendedores, implementação de processos em empresas, tá bom? E eu quero dizer para vocês que foi leve a semana, né? Eu consegui fazer com que as coisas ficassem leves, independente da pressão que a gente precisa trazer para esse ambiente de venda, e eu percebi como que as coisas fluíram melhor, né? Por conta dessa leveza. E uma outra coisa é quando o Márcio fala sobre a gente não se envolver em assuntos que não nos dizem respeito, né? E isso para mim também ficou muito forte, isso daí foi muito importante para mim. Então, são duas coisas que eu consegui implementar nessa semana, e isso está trazendo uma paz para mim que excede todo entendimento, tá? E muito obrigada aqui pela presença de vocês. A gente vai fazer agora uma coisa para a gente poder lembrar daqueles dias que a gente passou lá dentro da imersão. Diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. De novo, diga o fraco. Eu sou forte. É
É isso aí. Conectou a energia, gente? Sentiram o que vocês sentiram lá naquele dia? Essa coragem foi importante, né? Então, é isso aí. Agora a gente vai para... O que eu fiz, tá? Eu fiz uma apresentação aqui, PowerPoint, para poder a gente falar sobre o capítulo do livro da Visão do Futuro, tá? Que é do Mural dos Sonhos. Aí vocês vão analisar, tá? Vocês vão analisar o resultado de vocês e a gente sempre pode, né, melhorar dentro daquilo que a gente tem pontos de melhoria em todas as áreas da nossa vida, né? E a partir do momento que você ressignificou, a ideia é que você passe a viver esse caminho, né, de uma forma também diferente, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a fazer a apresentação. Você pode abrir para mim, Elê? Sim, deixa eu pegar aqui. A gente tem mais uma dinâmica para o final, onde acredito que vai ser interessante, porque a gente vai ter oportunidade de se conectar, tá? Um pouco mais. Gente, eu já participei, eu e a Elê, de vários movimentos. A gente, enquanto Conecte, já fizemos também alguns movimentos a partir de nós aqui, né? Agora, a gente está vivendo esse processo aqui do nosso aprendizado com muita leveza. E a principal intenção aqui é que a gente se conecte de forma verdadeira um com o outro, tá? Então, algumas dinâmicas, algumas pessoas me procuraram no privado para me sugerir algumas dinâmicas. Posso divulgar meu negócio? Posso criar uma lista aqui de Instagram para se seguir? Não é o objetivo principal, tá? O objetivo principal é que a gente se conecte, que a gente aproveite cada encontro desses aqui, tá? Eu hoje vou estar fazendo a apresentação, mas para a próxima semana eu acredito que eu possa eleger uma outra pessoa para estar fazendo essa apresentação, tá? Para que não existe aqui, a gente está conduzindo os encontros, mas isso não significa que nós, nesse momento, vamos ser guru de vocês, tá? A ideia não é essa, a ideia é que a gente realmente reviva aqueles dias e que a gente possa intensificar ainda mais os aprendizados, tá? A gente vai ver até dentro desse conteúdo aqui do Mural dos Sonhos que a mudança da nossa vida, ela pode acontecer de duas maneiras, através de um forte impacto emocional ou através da repetição, assim como foram instaladas as crenças limitantes na nossa vida lá atrás, né? E aí a gente tem que fazer um processo de volta, tá? Então, a gente vai usar esses encontros para poder gerar essa mudança gradativa na nossa vida, tá bom? Deixa eu só fazer uma colocação, você falou Pode. legal, e aí, como a Iô falou, né, a nossa ideia, a gente costuma usar assim, a nossa ideia não é ter um egossistema, mas um ecossistema, por isso essa coisa, né, da gente, aí vai elegendo e vai quem se sentir à vontade para estar fazendo os próximos, que eu acho que é legal, é um treino, e de certa forma, a gente aprender a ser um pouquinho mais intencional, né, o que a Iô falou aí, dando outros nomes para exatamente o que a Iô comentou. A nossa premissa aqui é a gente realmente aprender a se relacionar, né? Ao longo desse período da nossa experiência, a gente tem visto quantas pessoas entram em grupo, isso não é crítica, isso é troca de aprendizado, ok? O quanto entram e só explodem ali anúncios daquilo que fazem, quando, na verdade, elas não geraram o que mais vende para nós, o que mais gera integração, né, genuína, que é o próprio relacionamento, e isso está em congruência com o que o Márcio falou muito lá no momento do evento, né? A gente está vivendo um momento, como disse a Iô, que a gente tem vivido essa realidade do quanto o relacionamento foi e é importante para o nosso negócio. E a gente tem aprendido que não é o esforço, né, Iô? É o significado da entrega, exemplo do que a gente tem feito nos trabalhos atuais, tá? Era isso, Iô. Obrigada aí. A gente foi estimulado, algumas pessoas que estão aqui, a fazer uma dinâmica da generosidade, né? A gente fez um investimento no evento, acho que a Dani foi uma, né, Dani? Que eu conheço, né? A Débora também, que chegaram a falar comigo, que fizeram um investimento e que convidaram as outras pessoas. Então, a gente convidou, não porque a gente teria oportunidade de ter o nosso dinheiro de volta, não, gente. É porque na hora que surge a oportunidade, pelo menos foi o que passou em mim, né? Falei, cara, tanta gente fala para mim que gostaria de participar de um evento como esse, não teria como investir, ou não vê isso como uma prioridade no momento,
e a gente precisa trazer essas pessoas para cá, para esse ambiente. Então, no meu coração havia esse desejo, né, de ter algumas pessoas comigo passando por esse processo. E eu tenho ouvido durante a semana, tá? Muitos depoimentos dessas pessoas, e isso para mim já é gratificante, porque eu entendo que quando a gente planta na vida de pessoas, a gente escolhe para a eternidade, tá? Então, eu vivo na eternidade, eu já estou na eternidade, tá? Então, eu vou plantar e vou colher para sempre, porque essas pessoas continuam produzindo frutos de acordo com essa experiência que elas viveram, tá? Então, vamos lá, galera, vamos para a apresentação. Visão do futuro, blindagem da mente. Aí vocês dão uma olhadinha no resultado de vocês da roda, tá? Tem gente que me sinalizou que realmente não teve um resultado interessante, porque entende, né? Tá bom, Dani? Você já tinha avisado a gente. Beijo. Até a próxima ocasião. Beijo. A gente sabe que essa visão do futuro estava comprometida por algumas limitações, né, em relação principalmente à nossa identidade. E aí, a partir do momento que a gente ressignifica, é interessante até que a gente faça o exercício novamente para que a gente possa ter... Tá bom, Dani? Vou compartilhar, pode deixar. Vou deixar lá no grupo depois, tá bom? Beijo, feliz Páscoa. Então, assim, a gente sabe que a visão que a gente tinha, né, em relação à nossa identidade, ela interferia diretamente, principalmente no nosso futuro, tanto que o título do livro do Márcio é Passado Resolvido, Futuro Decidido. A partir de agora, a gente vai enxergar o nosso futuro de uma outra maneira, né? Então, a gente pode restaurar, inclusive, essa visão do nosso futuro, a partir do momento que a gente resolveu o nosso passado, tá? Mural dos Sonhos, tá? Para quem tem o livro, ele deu lá as páginas, né, do livro, onde está esse tema sobre o Mural dos Sonhos, que é da página 133 à página 166. E aí a gente vai começar aqui na apresentação. O objetivo do Mural dos Sonhos é realizar o que você deseja, visualizar o que você deseja que se realize. O cérebro, ele só processa aquilo que ele conhece. O cérebro acredita na história que contam para ele, tá? Então, a partir do momento que você consegue enxergar aquilo que é o teu desejo, você se conecta com uma realidade. Você traz à existência aquilo que não existe, tá? Então, você se conecta com uma nova realidade. Como que você vai se conectar com uma nova realidade? Se você ainda não conseguiu, né, se desconectar das dores do teu passado, né? Se você está projetando o seu futuro baseado nas dores que você viveu, baseado numa identidade deturpada, né? Eu não consigo me enxergar pleno, como é que eu vou enxergar um futuro pleno? Né? Então, por esse motivo, nesse momento, fazer essa ferramenta, né, do Mural dos Sonhos, ela vai conseguir alcançar o que, de repente, no passado você não conseguia enxergar com tanta integralidade, né? Aí ele fala aqui também no livro sobre ressignificar para avançar. Foi a oportunidade que nós tivemos durante esses 3 dias de evento de ressignificar aquilo que a gente aprendeu durante toda a nossa vida, né? E voltar, né, aqueles episódios que a gente viveu, mas enxergá-los por uma outra perspectiva, né? Então, aí vem o resumo, tá, gente? Você precisa ouvir, sentir ou viver, né? O que ainda não ouviu, para fazer o que ainda não foi feito, a fim de conquistar o que ainda não conquistou. Do contrário, nunca vai mudar. Então, é fazer novas todas as coisas, tá? E, de fato, né, às vezes a gente fica com algumas resistências a trazer esses novos comportamentos para a nossa vida, porque a gente pode estar ancorado ainda a gente está viciado na maneira antiga que a gente tinha de viver. Então, se você identifica hoje na sua vida que alguns comportamentos ainda são padrões passados e que esses comportamentos aí foram os motivos pelos quais você não avançou, você precisa ter coragem para poder virar essa chave.
tá? Virar a chave não só no nível da consciência, mas virar a chave no nível da atitude, porque é a atitude que vai transformar a tua vida daqui para frente. Novas atitudes, né? Você, às vezes, explodir, às vezes algumas pessoas poderiam tocar em alguns gatilhos de dor que você tinha e a sua reação era de explodir. Durante o treinamento, eu falei para a Lê que eu tive um insight, né? Falar mais alto, às vezes, durante uma conversa, é porque durante muito tempo as pessoas não me davam voz. Então, para que eu pudesse impor os meus pensamentos, eu acabava falando mais alto, tá? Antônio, só um minutinho, tá? Que eu já vou deixar você falar, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui, tá bom? E aí, às vezes, eu deixava, eu falava mais alto porque aquilo ali, para mim, né, durante uma conversa mais significativa, eu precisava ter um lugar de fala, né? E eu fui retraída durante muito tempo na minha vida, e aí aquilo ali era um gatilho. E aí, nesse momento, quando eu enxergo esse comportamento meu, não adianta nada. Ale, volta para mim. Ah, tá. Foi sem querer. Não adianta nada, né? Eu viver da mesma forma que eu vivia antes, tá? Então, eu preciso repensar as minhas atitudes a partir de agora, tá? Nós só podemos ir para uma outra fase da vida quando a gente supera a anterior. Então, às vezes, tem muita coisa, como a Cris estava falando aí do exemplo dela, do que ela teve que se desfazer na casa dela, né? Digamos que dos despojos. Antigamente, quando Deus, né, ordenava o povo dele para que ele avançasse, ele falava que as pessoas tinham que deixar algumas coisas para trás. As pessoas não poderiam trazer as coisas do passado, porque aquilo ali ancorava elas daquele passado. Lembra do episódio, né, do maná? O maná era um alimento que precisava ser consumido naquele dia, e no outro dia eles precisavam confiar na provisão de Deus. Então, ainda pode ter coisas que você está insistindo em trazer, mas que isso não vai conectar você com esse novo futuro. Né? Você vai, uma parte sua vai e uma parte sua fica. E a gente fica fragmentado pela existência. Você não pode ficar fragmentado pela existência, é uma decisão que a gente tomou, né? Então, a gente precisa estar inteiro no presente, inteiro no futuro, né? Para que a gente consiga realizar de forma abundante aquilo que a gente precisa na nossa vida. Tudo começa na mente. Sem alterar a mente, as ações que você precisa alcançar, a vida que merece, não irão acontecer. É isso, gente, não tem meio termo. Né? Quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente não é relativo. A gente pode ter aprendido a relativizar algumas coisas, mas o fato é que se a gente quisesse manter prisioneiro de algumas situações ainda, mesmo depois de ter alcançado a consciência que a gente alcançou, a gente vai continuar sendo prisioneiro também dos resultados que a gente sempre teve. Então, eu vejo, né? Eu falei para ler, compartilhei com ela, que foi uma experiência muito importante para mim, inclusive, reviver a leitura do livro, né? Porque a gente ouviu tudo isso, mas a gente sempre precisa fazer ajustes finos. Já não é de hoje, né, que eu participo de imersões, não é de hoje que eu participo de processos de desenvolvimento pessoal, mas a gente sempre precisa revisitar algumas coisas em nós, né? É importante que a gente se flagre, ou que você tenha alguém que flagre você e fale assim para você, olha, por isso que é importante, Tiago, estar dentro desse ambiente, porque quando você está dentro desse ambiente, você comunica para as pessoas quais são os objetivos que você quer alcançar, a gente tem a liberdade, inclusive, de exortar e de ser exortado. Entendeu? Eu vejo dessa forma, eu vejo com muito valor me relacionar, ter pessoas que sejam também guardiões daquilo que eu comunico que são os meus sonhos. Porque a pessoa pode, usando até da expertise dela, e falar para mim, Yolanda, essa sua atitude aqui, ela é nociva para aquilo que você deseja realizar. E eu vou ficar super feliz se eu receber um feedback desse, né? Vindo com amor e com essa consciência. Pode passar ali, por favor. O Antônio estava com a mão levantada, ele saiu da... Eu acredito que seja para, de repente, comunicar que ele ia sair. Ele não está aqui no grupo, não.
Aí, no livro, gente, fala sobre 2 possibilidades de mudança que a gente tem. É a mudança instantânea e a mudança gradativa, tá? A mudança instantânea, ela é a partir daquele forte impacto emocional que a gente viveu. Então, teve coisas que a gente vivenciou ali que aconteceram de forma imediata, né? A gente se conectou de forma imediata àquela mudança e a gente já passou, já teve o desejo intenso, né, ardente de agir, e a gente conseguiu executar. Tem coisas que dependem de um processo, né? Principalmente quando envolvem outras pessoas. Quando que você vai viver essa mudança gradativa? No seu dia a dia. Quando você precisa trazer esse aprendizado para a sua convivência com o todo. Entendeu? E você vai ter que reforçar esses comportamentos. Da mesma forma que você repetiu várias vezes pode ter a sua compulsão alimentar, né? Que você veio ali, toda vez que alguém te feria, você comia. Toda vez que alguém te feria, você comia. Nesse momento, toda vez que alguém te ferir, você vai ter que recorrer a um outro recurso. E você vai ter que voltar. Olha isso, instalei, agora eu desinstalei. Mas se eu não exercitar o músculo, isso vai ser efetivo? Não vai ser efetivo. A gente vai precisar voltar dos nossos caminhos, né? Então, existe um processo nisso aí. Para nós que somos cristãos, né? A gente sabe que existe o processo da conversão. Tem coisas que nascem instantaneamente no nosso coração, mas tem coisas que a gente luta a vida inteira. Até o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne. Tira, não. Isso daí é um processo que você vai ter que viver. Deus podia ir lá e tirar com a pinça, né? Algumas coisas. Podia arrancar, mas ele não vai fazer isso. Isso daí cabe a nós. Então, só que você precisa ter a consciência viva diariamente. Então, você precisa estar sempre se flagrando, como eu falei, para que você não deixe essa consciência morrer, tá? Iô, posso fazer uma brincadeira rápida aqui? Pode. Primeiro, agradecer imensamente a Janete, que sempre cuida da gente também. A gente preparou o material com todo carinho ontem, naturalmente vão acontecer coisas importantes que lá atrás incomodariam talvez a gente muita coisa, né? E aí a Janete deu o feedback para a gente que não é instantânea com E, é instantânea com I. E aí a brincadeira é: qual o significado que errar traz para você? De repente, porque quando a gente erra, a gente corre o risco de passar vergonha, né? E eu estou falando por experiências lá de trás, que também me deixavam muito sem graça, tá? Por isso que eu falei que ia fazer uma brincadeira. Obrigada, tá, Janete? Eu não tive tempo de recorrer ao corretor, e eu também não estou ligando. Também não estou ligando, não, gente. Também não. O que importa é o sentido, né? E realmente, mas obrigada, Janete, pelo feedback. A gente está sempre melhorando. Obrigada. Eu sei que na crítica, não, fica tranquilo. Eu também, por isso que eu falei, vou brincar aqui. Estou de boa. Por isso que eu falei para vocês, eu não tenho como ser o guru de vocês, não, gente, porque a única coisa que a gente está se colocando aqui é como porta-voz, né? Daquilo que o Márcio trouxe, e é só nesse sentido. Sendo nesse sentido, qualquer pessoa que erre também pode estar aqui no meu lugar, tá? É importante que você erre também, tá? Para que a gente não se sinta tão inferiorizado. Pode passar, Lê. Espera aí, cadê o mouse? Foi. Ó, gente, o Mural dos Sonhos é uma programação mental, tá? Quando você coloca os seus sonhos, você está programando a sua mente para ir criar possibilidades para você alcançar esses sonhos, tá? Então, é uma programação mental, tá? Serve para programar a mente e você se torna emocionalmente forte no caminho da conquista daquilo que você quer, tá? Então, é reforçar todos os dias, não deixar pelo caminho os nossos sonhos. Você já teve experiência de deixar os seus sonhos pelo caminho? Já teve experiências de deixar os seus sonhos pelo... Quantos de nós, né? Já tivemos experiências, mas se a gente, de repente, tivesse ancorado nessa ferramenta do mural, né? A gente ia revisitar esses sonhos. Né? E aí, num determinado momento, aquilo ia arder mais forte no nosso coração e a gente ia voltar para esse sonho.
Então, o convite hoje é que a gente seja honesto na hora de colocar esses sonhos aí no papel, e que a gente possa, né, considerar que a gente vai buscar esses sonhos, né, e ficar visualizando isso para que a gente crie essa certeza, essa convicção, para que a gente possa se fortalecer nesse caminho e não deixar mais nada para trás, tá? Ele fala sobre a auto-hipnose, né? Não é uma hipnose feita por um terceiro, tá? Cris, show, top. Não é uma hipnose feita por um terceiro, é você mesmo que vai estar buscando, né, as possibilidades. Tá bom, obrigada, Marcos, pelo feedback aí. Você mesmo que vai estar colocando os recursos nesse mural, você vai estar plantando essa informação na sua mente, mesmo sem você ter vivido essa experiência, né? Você vai estar criando um caminho de possibilidades, né? Você vai estar você vai estar automaticamente, a gente chama de, dentro da área de vendas, matriz de objeções. Você mesmo vai estar criando argumentos para não criar objeções que estejam relacionadas aos teus sonhos. Ao invés de você criar objeções, você vai ser aquela pessoa que você vai estar se convencendo dos caminhos que você tem para ir buscar aquilo que você quer, tá? Quando você escolhe as imagens voluntariamente, de uma certa forma, você está sugestionando o seu cérebro, tá? E tem uma coisa muito legal que ele colocou no livro, que quando você desistir do sonho, você precisa colocar outro no lugar, porque senão você vai sentir frustração por não ter realizado. Você vai sentir como se você fosse um fracassado. Então, você tem que comunicar para o seu cérebro que você está substituindo, que você não desistiu, mas que você está colocando outra coisa no lugar. Aí ele deu um exemplo, né, de uma pessoa que sonha a vida inteira em morar numa casa e que aí, quando ela vai, ao invés de ela comprar uma casa, ela compra um apartamento. E aí ela compra um apartamento. Era o apartamento que estava no Mural dos Sonhos? Não era o apartamento que estava no Mural dos Sonhos, era uma casa. Então, existia um motivo para que ele quisesse morar numa casa. E quando ele passa a viver as situações de morar num apartamento, aquilo ali começa a vir de uma maneira tóxica para ele no dia a dia, né? Ele começa a ter aquela frustração e a informação que o cérebro tem é que ele fracassou, né? Então, que ele não conseguiu realizar aquilo que ele queria. Então, por esse motivo, quando você coloca alguma coisa no mural e que você, né, pretende, não quero mais uma casa, eu vou colocar a foto de um apartamento e vou trabalhar em prol daquilo ali. O seu cérebro vai entender que você não desistiu, mas que você mudou o seu foco. E isso pode acontecer porque a gente, hoje, alguma coisa faz sentido para a gente, e amanhã pode não fazer mais. Né? De repente, você quis uma casa com vários cômodos porque você tem muitos filhos, e aí aquilo ali futuramente pode não fazer mais sentido, e você repensou a sua decisão. Então, você vai mudar, né, o teu sonho, vai substituir. E aí, uma outra coisa, né? Evitar que a vida deságue por caminhos não programados por nós. É a gente tomar o controle naquilo que nos cabe, porque a gente sabe que tem muitas coisas, muitas circunstâncias que elas estão alheias às nossas vontades, tá? Mas aquilo que não está alheio, aquilo que você pode decidir, que você esteja ali e fale assim, não, eu decido por isso, e aí eu vou analisar o que é consequência, o que é ônus e o que é bônus daquela situação. Mas que aquilo ali não me pegue desprevenido, né? Eu vou fazer um investimento, mas eu sei que durante um tempo eu vou precisar, por conta dessa programação desse investimento, eu vou precisar restringir algumas coisas em relação aos meus hábitos. E aí, eu tendo consciência da decisão que eu tomei, aquilo ali não vai me impactar de forma negativa. O meu cérebro vai sempre trazer para mim, dizendo assim, olha, você está fazendo isso porque você tem um objetivo maior lá na frente. Então, quando você não faz isso de forma programada, quando acontece alguma coisa que te remete a uma perda, você não tem justificativa para isso. Você foi pego despreparadamente. Então, sempre considere, né, o que você vai ter de ônus e de bônus no caminho. Porque nem todas as nossas decisões, às vezes, elas trazem ganhos imediatos.
né? E aí pode dar a sensação, por isso que ele fala também sobre equilibrar a questão, gente, das pequenas conquistas, tá? Porque as pequenas conquistas, elas também têm um significado muito grande. Ele falou sobre a produção de dopamina, que é a mesma, vai depender da intensidade que você quis aquele determinado objetivo, né? Perder 4 quilos, vou dizer assim, né? Num mês, é mais assim, plausível do que você conseguir conquistar um patrimônio. Mas tem um significado muito grande para você? Tem. Então, ele vai produzir uma quantidade de dopamina para você poder nutrir também as possibilidades que estão lá no futuro, mais longe, né? No futuro mais longo. Pode passar, Lê, por favor. E aí ele fala sobre os diferentes murais, tá? Isso também, para mim, foi bem bacana. Ele fala sobre a gente ter a possibilidade de criar um mural por escrito, criar um mural através de imagens, tá? Criar um mural através de vídeos, e cada um desses modelos, eles têm um poder, né? Ele tem um nível, né, de poder. Aí ele fala sobre o mural, que é vídeo e música poderosa. Quando você cria através desses aplicativos, você vai pegando fotos e coloca, por exemplo, tem uma música do Coldplay que os outros Viva la Vida, né? Se essa música aí tem um significado de algo positivo para você, ela é uma âncora para mim, tá? Porque eu participei de um treinamento que tinha e aquele treinamento foi muito significativo para mim. Então, você pode pegar uma música e pode ir fazendo uma colagem dos seus sonhos e associar. E aí ele diz, né, ele fala sobre você acessar vários estímulos ao mesmo tempo, porque o mural dos sonhos, ele é exatamente para isso. Você vê, você ouve, você tem emoções, né, porque é o sinestésico, tá? E aí, quanto mais estímulos você conseguir, principalmente se você quiser colocar cheiro, gente, para sentir também, toda vez que você for fazer essa visualização, você trouxer ali uma fragrância, né, uma essência, tudo para poder associar essa visualização à realização dos seus sonhos. Então, quanto mais estímulos você puder, né, eu vou assistir aqui um vídeo do meu mural dos sonhos. Aí você ouve, você coloca uma fragrância ali naquele momento, um óleo essencial, né, alguma coisa voltada para isso. Você está ouvindo, você está vendo, você está sentindo, tá? E você está se conectando verdadeiramente com aquela experiência, tá bom? Então, isso daí é interessante. Foi importante ele ter mencionado isso também. Pode passar, Lê, por favor. Peraí. Marrê, quer falar? É só para contribuir que lá no evento a gente fez aquele trem, né? E colocou lá os nossos sonhos. Então, a gente já deu esse ponto de partida, o número 1 aí. Já está feito, né? A tarefa. Só para lembrar. Escrito, né? Obrigada, Marrê. Coerência e compromisso, tá? Isso daqui é um gatilho mental, gente. Aí ele cita um exemplo, né? Às vezes a gente está participando de alguns eventos, como ele usou esse gatilho lá na hora, e quando você se compromete, você pega a folha amarela, você pega a folha rosa. Então, ali, você de uma certa forma, você vai querer, né, cumprir o compromisso que você assumiu. Você só não vai cumprir aquele compromisso se realmente você não tiver condições. E aí, o mural dos sonhos, ele vai servir para você como esse gatilho, para você poder ter esse gatilho. Eu me comprometi, né? Eu coloquei aqui no mural dos sonhos, se for na imagem, eu coloquei. Então, como que eu volto atrás com isso? Eu tenho um compromisso de buscar realizar esses sonhos. Então, o mural dos sonhos, ele é para acionar esse gatilho também, tá? Do compromisso e coerência. Tem um monte de gatilhos, mas ele citou esse, tá? Dentro do capítulo ali do livro. E aí, o gatilho da coerência e compromisso é uma estratégia de persuasão, para quem não conhece essa linguagem, mas eu já estou te falando, né, o que é. Quando nós nos comprometemos através de uma declaração pública, que seria o mural dos sonhos, tá?
ou exposta, tendemos a não voltar atrás e mantemos o compromisso. O Mural dos Sonhos cria um sentido para mim, e compartilhar com outras pessoas pode gerar um evento de injustiça. Olha que legal ele ter falado sobre isso, porque algumas pessoas compartilharam com a gente a experiência que tiveram essa semana ao tentarem compartilhar a experiência que viveram no evento. E essa experiência não foi legal, né? Porque as pessoas elas não estão na mesma sintonia que você, elas não viveram a mesma experiência. Então, se você, de repente, mostrar para alguém que esses são os seus sonhos, essa pessoa pode não ter maturidade para te dar reforços positivos, para te incentivar. E isso pode gerar um evento de injustiça. Então, ele orienta a gente, né, a ter inteligência nesse momento e, de repente, não expor isso para as outras pessoas. Tem muita gente que, se eu chegar e falar aqui dos meus sonhos, gente, que são coisas, né, estratosféricas, eu sonho legal, sonho direitinho, tá? Sonho bem mesmo. É para sonhar, é para sonhar. Então, eu sonho direitinho. Então, tem gente que, se eu falar, essas pessoas vão falar, você é louca. E eu não quero ouvir que eu sou louca. Já cansei já de ouvir que sou louca. Entendeu? Eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu escolhi para mim. E beleza, se a outra pessoa não escolheu isso, e tudo bem. Entendeu? Só que eu vou viver com intensidade aquilo que faz sentido para mim. Faz sentido, gente? Vou viver com intensidade aquilo que faz sentido para mim. Espera aí rapidinho, que eu sem querer sair da apresentação aqui. Pronto. É isso. Aí passa ele para mim, para a gente ir para o próximo. Aí ele fala sobre o Mural dos Sonhos, para vocês verem, tá, gente? Quem lê o livro vai ver que eu estou seguindo direitinho ali todo o conteúdo que está no livro, tá? Eu vou compartilhar com vocês a apresentação para, se vocês quiserem colocar alguma coisa que seja um insight de vocês também, vou compartilhar lá no grupo. Mas eu estou seguindo a risca, eu não estou trazendo nada que seja meus conceitos, né? Eu estou seguindo a risca o que o Márcio trouxe no livro. E vocês ouviram ele falar sobre isso no evento, né? Ele falou Mural dos Sonhos do Casal, né? Para quem compartilha a vida aí em casal, né? Você deve ter os seus sonhos individuais, porque você ainda é um indivíduo, mesmo vivendo dentro de uma relação a dois, né? Você tem coisas que te realizam, mas que não realizam o outro, e tudo bem, né? Se a gente tiver inteligência para poder viver isso, isso daí não vai ferir ninguém. Então, dentro do Mural dos Sonhos, você pode chegar num consenso com aquela pessoa que você compartilha a vida para falar, olha, vamos fazer aqui o que a gente quer realizar juntos, né? O que a gente quer realizar juntos? E beleza, você vai lá e você vai criar o Mural dos Sonhos e você vai criar também aquele rito, né, junto com aquela pessoa ali, para vocês poderem visualizar os sonhos de vocês, né? Ter aquela rotina de visualizar o sonho de vocês. E os sonhos individuais, você continua fazendo o seu Mural dos Sonhos separado também, para você, né, reforçar aquilo ali. E é bem interessante que pode acontecer do outro, ao ver que você está conseguindo realizar os seus sonhos, aquilo ali convence ele. Então, olha o argumento que você tem para você agir, né? E às vezes esperar que a outra pessoa tenha esse despertar. Não ficar esperando o outro despertar para você agir, né? Isso daí vai levar você a procrastinar também. Então, às vezes você vai ter que ir na frente e a pessoa vai vir depois. Isso não significa que você está se desconectando, não. Significa que você está enxergando mais longe. E tudo bem, tá? Pode passar, Lê, por favor. Mural dos Sonhos com prazo, tá? E ele dá algumas orientações, ele fala que prazos e metas podem tolher os sonhos, porque você começa a trazer para o seu racional tudo aquilo que pode ter de dificuldades para você poder alcançar o que você quer, tá? Então, as ações, elas vêm depois de você ressignificar a parte emocional. Então, olha que legal, agora a gente vai ser livre para sonhar o que a gente quiser. Primeiro passo é sonhar o que a gente quiser. A Marrê, ela trouxe aí o exemplo lá do trem,
mas a gente não tinha passado ainda pelo processo da ressignificação naquele momento, né? A gente não tinha passado, agora a gente está vivendo um estado de flow. Ele levou a gente a viver esse estado de flow. Então, é interessante que a gente construa e muito provavelmente vão surgir aquelas coisas que você falou, mas eu não vou colocar isso não, isso é um absurdo, né? O que vão pensar de mim, né? Isso é um absurdo. Agora você vai ter essa liberdade de sonhar com liberdade, tá? Você vai ter a liberdade de sonhar com liberdade, porque primeiro a gente vai trabalhar essa questão. Ale, tem um negócio aqui tá. Vai trabalhar essa questão emocional, trabalhar essa questão emocional antes, né? De você tirar todas essas questões racionais de impossibilidade, você vai sonhar de verdade agora, sonhar como uma criança. Lembra da criança, gente? A criança tinha esse problema? Vamos se jogar. Mas a minha mãe falou que eu vou cair, não interessa, deixa eu cair, eu caio, eu levanto, depois fica tudo bem. Na mente da criança, né, foi o aprendizado que a gente teve naquele momento lá com o Márcio, ele falou que a gente deveria se tornar como criança, né? Voltar a ter esse sentimento de criança, esse pensamento de criança, e não colocar trava, gente. Não colocar trava porque o como, às vezes, ele não vai depender da gente. Tá? Às vezes o como vai depender de você, mas você também tem que se abrir para outras coisas acontecerem e você falar, nossa, eu fui abençoado, Deus, ele me prosperou. Porque você, lá na Bíblia fala, né, que você planta uma semente e você colhe 100. Você plantou só uma, como que você colhe 100? Você vai colher 100 por 1. O resultado do seu esforço é o plantio de uma semente. Mas o resultado da bênção de Deus e prosperidade sobre a sua vida é os 100. E aí, entre esses 100 aí, tem uma infinidade de possibilidades que você, de repente, não quer, né, colocar para fora, porque você acha que você não é capaz de realizar. Deixa eu te atrapalhar rapidinho. Vou dar um ô glória. Janete colocou aqui, graças a Deus voltei a sonhar. Janete, sou maravilhosa, eu mexo com ela, implico porque já assim como todo mundo que está se conectando da família, né? É uma maravilhosa, uma querida para nós, eu fico feliz demais de você compartilhando isso com a gente. E, eu queria só fazer uma colocação, por exemplo, é claro que a gente às vezes não usa esse linguajar, eu vou falar dentro até do próprio trabalho que eu faço hoje, né? Dentro de uma organização com mais ou menos 105 líderes. E aí, às vezes, os caras se reúnem numa mesa e querem projetar estratégias para planos de melhoria, de expansão da própria empresa. Só que no momento que ele está entrando para criar, o cara está mega estressado. E é mais ou menos isso que a Eu está falando, limpa o chão. Né? Então, usa lá o que o Márcio colocou da psicologia positiva. Limpa a mente, escreve, joga fora, joga no lixo. Se prepara, assim como ela comentou do pós-ressignificação, para escrever de novo, porque quando a gente escreveu, a gente não tinha passado por esse processo, achei muito top você lembrar disso, e aí, né, repetir isso, para poder viajar e sonhar realmente nesse quadro aí. Muito legal isso aí que você lembrou, viu? Vou contar de uma experiência também, ali que a gente teve. A gente tem um treinamento chamado a Jornada do Empreendedor, e a última aula é uma aula de planejamento estratégico. E a gente teve um dia que eu tive um insight, eu falei, caramba, o dia foi tão tenso, tão difícil. Como que eu vou conduzir as pessoas a pensarem fazerem um planejamento delas se essa energia ela não está conectada com a energia da prosperidade? Ela não está conectada com as possibilidades, ela está conectada com as dificuldades, né? Com tudo aquilo que eu posso analisar riscos, né, que tem, normal, gente, isso existe mesmo, tá? Estou falando para a gente poder viver como se não houvesse amanhã, que não é bem isso, mas como que a gente vai fazer um planejamento estratégico só pensando de uma forma racional, né? Porque se a sua empresa, se aquilo que você faz hoje está conectado com o seu propósito, existem coisas que vão fugir do teu alcance, de repente você vai chegar a lugares que você não imaginou.
Você vai chegar a lugares que você não imaginou. Então, eu senti uma necessidade de fazer um momento de meditação para que a gente conseguisse se desconectar das experiências que a gente teve ruins no nosso dia, para a gente poder se conectar com uma energia de progresso, de felicidade, de realização. Faz sentido, gente? Que a gente precise fazer esse exercício? Então, toda vez que você estiver diante de algo que você deseja enxergar, deseja ter como resultado positivo, você precisa se desinstalar. Você vai precisar conscientemente, intencionalmente, respirar e se desconectar daquilo que é ruim para se conectar com aquilo que virá de novo. Porque entende que essa energia, aquilo que você viveu momentos de fracasso, não é a mesma que você vai viver quando você conseguir realizar os seus sonhos? Em que momento que você vai se conectar com essa energia? É agora que você vai se conectar com essa energia. Você vai se conectar nesse momento com essa energia, agora. Né? A gente não vai deixar nada para depois, é agora. Então, daqui a pouco a gente vai fazer uma condução aqui para que a gente possa entender melhor isso. Aí, quando você ressignifica o emocional, ele orienta que a gente delimite um sonho-chave que possa impulsionar os demais ao redor. Tem projetos que estão associados a um plano, um projeto único. Por exemplo, ele colocou lá como exemplo, começar a faturar a partir de tantos milhões. E aquilo ali, ele vai acabar startando todas as outras coisas que estão ao redor. Então, esse daí é um sonho-chave, que a partir do momento que ele acontecer, ou então eu vou morar num determinado bairro, numa determinada localidade, que vai me abrir as possibilidades para as outras situações, como ele citou que ele foi morar nos Estados Unidos agora. Existe um propósito para que ele tenha ido para os Estados Unidos. O fato dele ter realizado aquele sonho vai trazer a possibilidade dele viver outros que estão ali dentro daquele mural também. Por exemplo, ele contou a história do filho, né? Que ele foi morar nos Estados Unidos, ele conseguiu assistir um jogo, comprar uma bola do jogo para o filho. Então, ir morar nos Estados Unidos e eles viverem aquela experiência juntas era um sonho-chave, que ia habilitar, digamos assim, todos os outros sonhos, tá? É aquela fase do videogame que você consegue conquistar determinado status e a partir daquilo ali você vai startando as outras possibilidades, tá? Esse sonho terá prazo e aí é onde você, de repente, precisa ir buscar ajuda de um profissional ou de um especialista, tá? Se você tem a ver aí com, de repente, você construir a sua família, né, e você sabe que você não tem habilidade, de repente você vai precisar buscar uma pessoa que tenha algumas orientações dentro dessa área de família para poder te passar. Como que vai ter que ser o meu comportamento dentro da minha casa, com o meu marido? Como que eu faço para poder selecionar uma pessoa que tenha a ver com os meus valores, né? Eu estou só exemplificando, tá, gente? Eu quero alcançar um faturamento tal para minha empresa. E aí eu vou buscar alguém que entenda sobre negócios para poder conseguir me conduzir nessa jornada. Porque a gente sozinho pode ser que a gente se embarace, tá? E a gente pode não conseguir alcançar. Existe o sonho, existe o desejo, existe a disposição, mas não existe a competência, a habilidade que a gente precisa desenvolver. De repente, não existe o estímulo, que ele falou lá também, né? Então, as suas possibilidades, elas têm que, para que realmente seja possível, para que não seja uma alienação, a gente precisa trazer elementos, né, para a gente poder conseguir realizar, tá? Então, isso é uma responsabilidade. Eu vou buscar alguns especialistas, algumas pessoas que consigam me orientar. E, às vezes, aquela pessoa ali, ela vai te conduzir por 100 metros. Numa corrida de 100 metros. Aí você vai encontrar um outro especialista que vai te conduzir a uma maratona. Mas você vê, todos esses players, né? Todos esses profissionais, eles têm pessoas que os mentoram. Todos eles têm. E tem um insight que eu tive uma vez que eu falei, todos os reis têm conselheiros. Se eu quero reinar, eu preciso de conselheiro, gente. Entendeu? Isso é um aprendizado para mim, tá?
porque eu sou a pessoa da iniciativa e que tipo, caramba, vou fazer, vou acontecer. Chega lá na frente eu vejo, caramba, não tenho como, o que eu faço? Busco ajuda. Então, isso daí é um comportamento que você vai precisar instalar na sua vida, se você realmente estiver comprometido em realizar aquilo que você quer, tá? É isso aí, Luana. Até porque, senão, a gente fica cheia de tralha guardada, né? Que vai acumulando, e você não sabe, às vezes, como soltar. As recompensas do futuro dependerão demais de um esforço seu. Mais pesquisa e pedidos de ajuda de profissionais, é isso, tá? Eu acho que acabou, né, Léo? O último. Isso. Deixa eu tirar aqui a projeção. E aí, só para a gente se guiar, né? A gente está a 1h10 do encontro, porque a gente começou 9h20, esperando o pessoal entrar aí. Tá. A gente vai encerrar 11 horas, tá, gente? Porque a gente vai fazer uma dinâmica aqui com vocês ainda. E eu vou compartilhar aqui a apresentação para vocês lá no grupo. E a Lê também vai compartilhar a gravação, para quem não esteve e gostaria de ouvir. Mas eu queria que vocês me dissessem, algumas pessoas, não todo mundo, o que vocês acharam aí, o que vocês tiveram de insight, o que faz mais sentido para vocês. Um de cada vez, precisa brigar. Pode ser 2 pessoas, né, Iô? Só para a gente poder... Ruth, bem-vinda. Ruth entrou, né? Ficou a Luana, eu falei depois. Teve alguma ficha que caiu, gente? Igual as nossas, que as nossas às vezes caem e depois tem hora que cai de novo, porque às vezes caiu numa primeira, eu entendi fez aquela bagunça, aí agora ela caiu de novo, agora fez sentido. Eu compartilhei até no comentário que faz todo sentido. Depois que eu ressignifiquei, eu posso ampliar os meus sonhos, porque eu já não carrego mais crenças que eu tinha antes, que eu já ressignifiquei. Então, já até comecei a escrever aqui. Tudo de novo, né, Marrê? Isso aí. Quem mais, gente? Mais uma pessoa e a gente vai para a próxima fase. Mais ninguém, Elê? Vamos... Qual vai ser a próxima dinâmica, gente? A gente vai dividir aqui as salas, tá? Quantas pessoas tem ali? 19? Isso, só para dar o feedback. O André colocou essa fala da Yolanda sobre buscar alguma referência na área, né? Que não temos habilidade, foi excelente. A Cris também tinha colocado lá em cima, Cris Carvalho, eu nem tinha visto a Cris entrando. Super funciona o Moral dos Sonhos, muitas realizações ele ajudou a conquistar nos últimos 15 anos, não deixem de fazer. É isso aí. O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai dividir aqui as salas, tá? E vai ser aleatório, aí a gente vai fazer disciplina e objetividade, tá? No exercício. A gente vai dividir a sala e a gente vai compartilhar alguns sonhos aqui no privado com algumas pessoas. E podem ser 3 sonhos de cada pessoa. E depois a gente, quando voltar, ninguém vai falar sobre isso. Só para que a gente possa fazer o exercício, né? Só para a gente poder criar o músculo de executar aquilo que a gente está trazendo aqui. Porque aí a gente não vai encerrar o encontro sem a gente ter colocado em prática o que a gente aprendeu, tá? A gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu. Como nós estamos num ambiente seguro, por que vocês só abriram para todo mundo que participou do evento? Porque a gente precisa de um ambiente seguro. Só quem estava no evento vai poder ouvir você falar, vai cagar, e não vai se ofender com isso. E a gente não vai gastar energia, né, tentando se explicar por que você mandou o outro cagar. Então, é bem assim, simples, tá? Como o Márcio diz, tudo que ele te pedir vai ser simples. É simples. A gente que às vezes complica tudo, né? Viver é simples, né? Às vezes a gente que complica tudo. Então, por esse motivo, eu acredito que a gente consiga, né, tá dividindo aí alguns dos nossos sonhos, e não precisa ser mais de 3, ou de 1 a 3, tá? Não precisa ser mais do que isso. E você vai conseguir compartilhar isso dentro de um ambiente seguro.
e ali vocês vão poder conversar, mas assim, que seja objetivo, seja disciplinado, porque todos vão ter que falar e vão ter que contribuir, tá? E nesse ambiente seguro, a gente não tem por que se sentir envergonhado, né? Se sentir com o pé atrás. Ninguém aqui está querendo gerar em você nenhum outro evento de injustiça, tá? Então, a gente também temos que ter essa responsabilidade aqui, né? Porque a gente passou por um processo e a gente conhece muito bem o que a gente viveu nesse processo. Você consegue dividir 5 salas? 4? 5? Tem 18 pessoas agora. Vamos dividir em 4? Não? Pode ser, pode ser. A Luana colocou aqui, ó, agora tem 19. Bem legal. Eu acho o máximo poder mandar alguém calar a boca. Cala De a forma boca. legal. Cala a boca. Cala a boca. Peraí, vê aí que eu vou colocar o tempo Se aqui. o objetivo é se conectar, gente, se o objetivo é a gente conseguir compartilhar os nossos aprendizados, não faz sentido nenhum a gente Quanto tempo? 10 minutos? Disciplina e objetividade, senão não vai dar para todo mundo falar, hein? Peraí. 10 minutos, vai aparecer aí. Aí vocês aceitam para entrar na sala e depois vocês aceitam para voltar para a sala. Foi, estou só dando OK, Open Rooms. Vai começar aí, tá? É join, gente. Join. Cristiano Oliveira colocou not join aí. Acho que ela não quer participar. Cláudia Tomassini tem que aceitar para entrar numa das salas. Michele Oliveira e Cris que não querem participar, né? Cris, você quer participar? Espera aí que eu acho que você colocou, quando apareceu o quadro, você colocou note aqui, ó, assim, vou colocar você na sala 3, tá? Deixa eu ver se eu consigo te mandar para lá. Vê aí, Cris, vai aparecer para você de novo. Eu te coloquei para a sala 3. Só escolhi aqui. Cláudia Tomassini também está not join, né? Que é como se tivesse negado, sem entrar. E a Michele Oliveira também. Se vocês quiserem participar, me fala que aí eu vou precisar direcionar. Ah, tá bom. Obrigada, Michele. Então, a gente aguarda um pouquinho até retomar, tá? Perfeito. Michele e Cristina, ok, já foi. Tá ótimo.
Oi, Cláudia, aqui está aparecendo, você estava me ouvindo? Oi, é porque eu saí, entrei numa loja, saí, aí tá meio doido o negócio. E eu tive que tirar o som, fiquei na loja, falei, gente, tem alguém falando atrás de mim. Quem é que tá falando depois que eu me toquei, que era eu mesmo que estava com o som dentro da bolsa aberta? Fiquei com a maior vergonha. Aí Marcos estava aqui no carro, ouviu, mas eu não ouvi, eu perdi um pouquinho do que vocês A propuseram. gente direcionou o pessoal, dividiu em salas, e aí eles estão trocando de 1 a 3 sonhos lá, se conhecendo um pouquinho, trocando um pouquinho. Aí o teu, você quer que eu te encaminhe para a sala? O Marcos está dirigindo, não vai conseguir. Não Né? vai, não dá. Mas aí eu consigo te direcionar. Você quer ir para alguma sala? Me bota em algum lugar, sim, Eu vou pode colocar botar. aqui. Tá bom. Espera aí. Aí clica em ingressar, não é isso? Isso, te direcionei, vai aparecer para você.
Ah, acabou. Conseguimos. Conseguimos. Eu botei fogo no parquinho, Ale, você me trocou de sala Poxa, no meio da rua, no meio do caminho. Eu não troquei, não. Tiveram algumas maluquices. Só tiveram duas pessoas que estavam, só os dois que eu troquei quase no final, que foi o André e a Silvana, porque teve gente que negou. Aí, quando nega, não entra na mesma sala, precisa ir para uma tá. outra, né? Aí só acho que a Michelle que ficou comigo aqui, que ela realmente não pode, não poderia participar. Os demais conseguiram aí estar em algum lugar. Amei a dinâmica. Como é que foi para vocês, gente? Conseguiram falar sobre sonhos? Muito bom, muito bom. sim, conseguimos. Gente, olha só, dá um close na cara de vocês depois que vocês falaram do sonho. Que coisa estranha, né? Sabe Todo uma mundo. coisa, sabe uma coisa, Yolanda, que aconteceu que foi muito interessante no nosso grupo? É que acabou que foram reunidas mulheres ali com um propósito muito similar. Que show. Isso foi fantástico. Isso foi do Zoom, não Verdade. tenho nada a ver com isso. Jesus Incidências. Deus, incidências, adorei. Gente, nada é do nada. Lembra dessa frase? É Nada do verdade. Nada, nada. Gostaram da dinâmica? Ficamos felizes? Foi Amei. Gostei. ótimo, No nosso maravilhoso. aconteceu uma coisa também muito legal, que teve uma participante do meu grupo que teve o mesmo sonho que o meu. E assim, eu fiquei muito feliz por isso, conhecer alguém que tem o mesmo sonho do que eu. Achei, Cíntia, ó, a gente vai conseguir isso aí. Legal, Dos já dois, criaram uma força aí tremenda, viu? conexão. Que tá... Já criaram conexão. É. Olha que legal, eu também. As duas salas que eu tive, as pessoas queriam os mesmos sonhos. O André acabou falando sobre um sonho que eu falei assim: caramba, eu também tenho esse sonho, eu tinha esquecido. Pronto, agora eu posso sonhar, então eu vou colocar no meu mural. Então, eu fiquei feliz também, gente, com a dinâmica. E mais feliz ainda de estar vendo esse sorriso lindo no rosto de vocês. Né? A gente deu uma movimentada aí, ficaram super felizes. Agora eu vou propor uma outra dinâmica, que a Lê também não sabe dessa, que eu vou pegar todo mundo. Agora eu vou pegar todo mundo de surpresa, tá? A gente se conectou, agora aconteceu uma conexão real, porque agora vocês passaram a conhecer os sonhos das outras pessoas e vocês também não só conheceram a pessoa, mas vocês conheceram aquilo que pode dar sentido para a vida delas. Olha que lindo! Aquilo que pode dar sentido para a vida delas. Vocês viram aí o grupo que vocês se conectaram, e eu quero... Cada um de nós aqui trabalha com algum segmento, faz alguma coisa, e eu vou fazer uma dinâmica aqui, isso daqui vai ficar entre nós, vai ser sigiloso, tá? Mas eu senti no meu coração aqui durante a condução que a gente pode ser generoso um com o outro, tá? Então, escolhe uma pessoa, isso daí está até numa aula, né, que eu dou lá na jornada sobre networking, e eu acho interessante isso. A gente está passando por esse processo de ressignificação e a gente precisa colocar as coisas em prática. E inclusive, coisas que a gente, às vezes, pode não estar habituado a fazer. Às vezes, a gente precisa ser estimulado a fazer isso. E eu vou solicitar que a gente escolha uma pessoa aqui para dar um presente. Tá? Um presente não significa que você vai dar uma casa, que muita gente sonhou com isso. Não significa isso. Que seja algo que você, como você se conectou, algo que faça sentido, que seja um cartão, gente. Mas eu quero que a gente exercite o músculo da generosidade aqui, entre nós, tá? A gente plante uma semente. E que isso daí faz com que a outra pessoa fale, caramba, lembrou... E quem não receber, gente, não tem problema, tá? Fica tranquilo, fica de boa. Mas eu sei que Deus vai conduzir a dinâmica, tá? Quem vai chegar aí o presente na mão de quem vai fazer sentido para a tua vida. Eu não vou fazer por minhas próprias mãos, não, né? Porque eu poderia muito bem fazer aqui um sorteio, cada um. Então, vamos fazer assim, vai ser livre, tá? Uma pessoa, de repente, vai ganhar vários, outra pessoa não vai ganhar nada. E isso vai ficar em silêncio aqui. No final do encontro, grava o nome das pessoas aí, se você quiser, chama lá no WhatsApp e fala, eu quero te dar um presente. Você pode ter sentido isso no seu coração e você vai
fazer isso. E ponto, acabou. Acabou. Não vai. Não... Se semana que vem, no nosso encontro, a pessoa que recebeu pode dar o depoimento, aquilo ali fez sentido para mim nesse ponto, tá? E ponto. Isso daqui vai ser uma dinâmica, eu senti no meu coração e eu estou colocando aqui para a gente poder fazer, tá? É isso. Agora tem uma pergunta que a Lê sempre encerra os nossos encontros, que ela fala assim, por que valeu a pena? Sim. E eu gostaria que vocês respondessem. Um de cada vez, para dizer por que valeu a pena, antes, enquanto vocês decidem aí, né, brigando pelo lugar, se eu falo primeiro ou por último, deixa eu só lembrar aqui o seguinte, ao longo dessa semana eu vou colocar mais uma enquete, porque a gente fechou aqui que a gente vai estar se reunindo uma vez por semana, eu acredito que também possa acontecer ao longo da semana à noite, então a gente vai colocar lá, e para que a gente possa seguir como a Iô falou, a ideia não é a gente ser guru de ninguém, mas a princípio, enquanto esse flow vai rolando, enquanto a gente vai ficando mais à vontade para poder trocar aqui com a gente e dizer, meninas, eu queria falar sobre esse tema num próximo encontro. Antes disso, então, eu acho que a gente podia seguir naquelas páginas das áreas daquele teste que nós fizemos, né? Das chaves da blindagem. Isso, da blindagem. Então, ele fala, por exemplo, a visão de futuro de uma página até uma página. Eu acho que a gente pode trocar, né, esse respeito nesses próximos encontros. Faz a enquete ali, porque aí a gente decide qual vai ser o próximo tema que a gente vai trazer. Pode ser desses assim? itens, perfeito. Show de bola. Então, vamos lá, gente. O que valeu a pena aí? Valeu a pena pela conexão e pela energia do grupo. Show de bola. Top. Tem mais. Valeu pela renovação. Uma de cada vez. Quem falou? Eu falei renovação, Aline. Valeu pela renovação. Me senti renovada. Top, Aline. Obrigada. Mas quem, gente? A Cláudia Moreira respondeu assim, valeu a pena, porque quando a gente ouve os outros e fala, ocorre cura. Muito legal. Valeu a pena conhecer mais um pouquinho de cada uma das pessoas que fazem parte do nosso grupo, que estiveram presentes, para entender a percepção do que receberam lá no evento. Massa. Valeu a pena pela energia. Oi, gente. Oi, Cláudia, Marcos. Oi, gente. Valeu pela energia do dia. Começamos muito bem. Bacana, viu? Gente, valeu para mim para retomar a energia, retomar o caminho do ressignificar e saber que a gente está aí num grupo de pessoas que só quer doar amor, receber com amor e voar. Top, Sandra. Ruth, você pode repetir? Porque a Ruth falou, aí estava juntinho, acho que com a Cláudia, e aí ela estava falando. Valeu a pena por poder sonhar de novo. Massa. Top. Para mim, valeu a pena por causa da testificação. É bom quando a gente sonha parecido com alguém, né, e quando alguém também fala para a gente que a gente está no caminho certo. Então, por ter acontecido assim, da gente estar caindo num grupo que todas tinham um propósito com mulheres, eu fiquei feliz. Não é uma coisa da minha cabeça, não são vozes. Foi a voz de Deus para mim. Legal. Valeu a pena, porque sempre vale a pena estar com pessoas que têm a mesma visão e mesmos valores que você. Então, por isso, valeu muito a pena. Obrigado, meninas, pela iniciativa, viu? Bacana, Luana. Mais alguém? Para mim, valeu a pena. Pode? Pode. Posso, né? Para mim, valeu muito a pena pela questão assim, porque a gente tem sonhos, né? E às vezes eles ficam estagnados de alguma forma. Então, assim, ressuscitar esses sonhos é importante, porque a gente se preocupa muito com como, né? E a palestra lá do Márcio ensinou a gente a deixar isso de lado, se preocupar com o objetivo, com o que a gente quer alcançar e não exatamente com como. E sempre foi uma preocupação minha, o como, né? É isso, Legal. gente. Muito obrigado pela iniciativa também. Obrigada. Óbvio, André. Mais alguém, gente? Bom, é bom quando quem quiser, quem puder adquirir o livro, já tem uma outra visão, vai estar olhando o livro com uma outra visão, pela análise que foi feita aqui, e no momento em que tivermos a oportunidade de ter o livro na mão,
poder ler com mais intensidade e sentido analógico. Então, isso é muito bom. Top, Osnete. Crítico. Muito bom. Fechou? Alguém mais? A Silvana falou que queria. Ah, Sil, abre o microfone, tá fechado ainda. Eu ouvi outra voz. Luana? Não, Luana falou. É para dizer que a Silvana quer falar, para ela abrir o sim. microfone. Silvana, teu microfone está fechado. Você quer abrir o microfone, Silvana? Silvana, abriu o microfone, está fechado. Ela está tentando, não, acho que ela foi na câmera. Ah, É do lado da câmera, Silvana, que ela deve ter fechado a câmera ao invés de ativar o microfone. É um bonequinho do lado da câmera mesmo. Ela está no celular, né? Ativar mudo, desativar mudo. Quem é administrador pode pedir também para ela abrir o microfone, aí vai acender uma luzinha para ela. Consegue ler? Daí? Espera aí. Nos 3 pontinhos, aí acho que consegue. Foi. Conseguiu? Tá contigo, né, eu? Consegui. Meninas, valeu a pena, e meninos que estão online, valeu a pena, porque a gente está exercitando a coragem de sair do lugar. Isso é muito importante. Eu acho que esse pontapé inicial está sendo assim demais. Muito obrigada. Bom dia a todos. Top, galera! Ó, eu vou pedir a Lê para tirar outra foto, e aí a gente vai chamar o Márcio lá no direct, vai falar que a gente se reuniu aqui. Não quero nem saber se ele vai ver, se ele não vê também, tá tudo bem. Mas a gente vai falar que a gente fez esse movimento depois da imersão. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, tá? Tiveram pessoas que não puderam estar aqui, mas o encontro aconteceu e valeu a pena, pelo que vocês disseram. Então, vamos colocar esse depoimento lá no grupo, porque aí a gente estimula as outras pessoas a se envolverem também. E aí vai ser interessante que na próxima semana a gente possa ter mais pessoas, né? Possam estar envolvidas nesse... E outra coisa, tá? A Lê falou que vai colocar a enquete lá dos temas, e a gente gostaria de ver que se existe alguém aqui também que tem essa possibilidade de trazer o tema, né? Vocês viram que foi simples, né? Porque a gente não vai fazer nada que não seja simples. A gente só fez um resumo, né, do que a gente trouxe para compartilhar. Não é para você poder ir para Harvard, para poder a gente para fazer a leitura do livro. A gente vai exercitar, só entrar em ação, tá? Então, se vocês puderem se candidatar lá também, olha, eu posso, eu quero, para a gente poder contar com vocês também, tá? Beleza? Posso contar com vocês para vocês deixarem o depoimento lá e também alguns de vocês poderem trazer o conteúdo? Pode. Sim. Então, vamos então tirar foto? Vou tirar foto, avisa, hein, que eu vou abrir a câmera. Vamos tirar agora. Vamos lá, que já foram... Cláudia está se posicionando lá, André também. Cláudia Moreira, a gente vai tirar, aguenta só um minutinho. Chegamos. Ai, que lindo lá, a Claudinha e o Marcos. Vou tirar, hein? Vamos lá. Foi. Deixa eu colocar lá no grupo. Pessoal, gratidão, viu? Um sábado mais que abençoado. Bom te ver, Elaine. Que bom te ver. Um beijinho. Beijo, pessoal. Foi ótimo. Muito obrigada, tchau. meninas. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Boa Páscoa. Gente, bom dia para todos. Páscoa, pessoal. Tchau, gente. Boa Páscoa. Boa Páscoa.